Amém? Vamos passar ao evangelista irmão Emerson, né? Que vai trazer a mensagem de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes de estar aqui nesta noite, na cidade de Criciúma pela primeira vez. Conhecer a pessoa do pastor João Seno, presidente desse campo, da Convenção de Santa Catarina. Por certo que o senhor nunca nos viu, mas a gente já viu o senhor em muitos lugares. E é um prazer conhecê-lo hoje. Pastor Roberto, todos os obreiros dessa igreja, meu amigo, pastor Felipe Sequinel. Irmão, tem coisa que a gente pede para Deus que a gente não devia pedir, viu, pastor? Eu pedi para Deus que queria ser amigo dele. Toda vez que eu viajo, eu tenho medo de chegar em casa porque eu encontro um camarada dormindo na minha casa já, de tão íntimo que ficou. Mas é um amigo, um homem de Deus, um servo do Senhor, já esteve ali conosco em Cafelândia várias vezes, servindo a Deus, pregando a palavra, e Deus tem abençoado. Também a sua esposa, a irmã Dâmaris, querida, foram padrinhos do nosso casamento, irmão. Aquela moça bonita que foi apresentada ali, minha esposa, que está me acompanhando. É um presente de Deus. E eu era feliz, irmão, e não sabia que eu podia ser mais feliz ainda. Aí Deus fez mais abundante do que eu pensava. Amém? Glória a Deus. Vocês trouxeram Bíblias nessa noite? Por gentileza, abra ela comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8 e o versículo de número 40. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8 e o versículo de número 40. Vamos ler alguns versículos da Bíblia Sagrada. E eu creio, irmão, que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nessa noite. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos estavam todos reunidos e eram um mesmo Espírito, a mesma vontade, o mesmo objetivo. E ali aconteciam milagres. Nessa noite eu vi que tem muitos irmãos aqui fazendo uma campanha, então todos estão no mesmo espírito, na mesma vontade, com o mesmo objetivo. E eu creio que Deus tem poder para fazer milagre na sua vida nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo de número 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. Só até aí, pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, ali na cidade de Cafelândia, onde nós servimos a Deus, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Kleber, um dia atrás nós lecionávamos o curso básico de teologia do nosso estado, chamado IBADEP. E quando nós lecionávamos sobre cristologia naquela aula, nós entramos em uma pequena discussão entre os alunos e começamos a um questionamento sobre qual era o maior fato da Bíblia Sagrada, qual era o maior acontecimento, qual era o maior milagre existente na Bíblia Sagrada. E alguns alunos começaram a questionar e a perguntar, dizendo que o maior milagre da Bíblia Sagrada era a multiplicação de pães, quando Jesus alimentou a multidão. Então um dos alunos levantou e disse: mas esse milagre já aconteceu no Velho Testamento, já foi realizado por um outro profeta. Então um dos alunos diz assim: então o maior milagre deve ser a cura de um cego. Então algum outro aluno levanta e diz assim: mas no Antigo Testamento nós também encontramos um cego que fora curado por um profeta. Então nós começamos a questionar e em um debate nós entramos em um consenso, que o maior milagre que existia na Bíblia Sagrada e que existe na Bíblia Sagrada fora o nascimento de Jesus Cristo. Primeiro porque não existe no Antigo Testamento e não existe no Novo, aliás, e não existirá no futuro, um Deus que deixou a sua glória, que deixou a sua majestade, aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem e humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Por isso, o nascimento de Jesus Cristo, irmão,
É o maior acontecimento que existe dentro da Bíblia Sagrada, porque se não fosse este nascimento, não haveria a morte de Cristo na cruz. Se não fosse a morte de Cristo na cruz, não haveria um sacrifício vivo, digno e à altura de ser apagados os nossos pecados. E se isso não acontecesse, nós não estaríamos aqui nessa noite, cheios do Espírito Santo de Deus, adorando, bendizendo, glorificando, exaltando, com esperança no nosso coração, crendo que Deus é poderoso para ouvir as nossas orações. Se não fosse por Cristo Jesus, nós não teríamos agora o livre acesso à presença de Deus, não teríamos o livre acesso a chegarmos à presença do Senhor e chamarmos Ele de Pai, e sabendo que quando chamamos o nosso Deus de Pai, Ele atende a nossa oração, porque Jesus disse que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus que está nos céus saberá dar boas coisas, os seus excelentes tesouros para nós. Por isso eu creio nessa noite que você veio aqui, irmão, com o intuito de receber algo de Deus, e eu também quero crer nessa noite que você vai sair daqui não de mãos vazias, mas pelo menos a tua esperança, a tua fé vai ser acrescida, as tuas forças serão restauradas, o teu ânimo será devolvido, e na próxima vez, irmão, você ainda terá força para clamar ao Senhor Deus, você ainda terá ânimo para voltar aqui nesta casa, para dar um testemunho e dizer o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus tem feito na tua vida. Adore ao nome santo do Senhor Jesus. Veja, irmão, que o nascimento de Cristo é tão interessante, que o nascimento de Jesus confundiu muitas pessoas. Quando nós lemos a história, nós encontramos os reis magos que foram até a cidade de Jerusalém, pediram ao rei da época, Herodes, dizendo: aonde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Lugar de rei nascer é no palácio, rei só nasce nos melhores lugares, em berço de ouro, mas Jesus não veio a princípio para ser rei, ele veio para ser cordeiro de Deus, e cordeiro nasce na manjedoura. Por isso, irmão, talvez você já tenha se perguntado por que é que Jesus, sendo rei, não nascia no palácio, mas fora nascer na manjedoura. É porque quando ele veio a primeira vez, ele veio para ser o cordeiro de Deus, que tira em primeira mão o pecado do mundo. O povo de Israel esperava um libertador, mas esperava um libertador que o libertasse do jugo de Roma. E Jesus não veio para libertar o povo de Roma. Mateus escreveu no capítulo 1 dizendo que ele veio para livrar o seu povo dos seus pecados. E eu lhe digo isso, irmão, que é um motivo de darmos glórias a Deus, porque um cego que fora curado por Jesus Cristo disse a um dos fariseus: Deus não ouve a oração de pecador, este homem é um justo, Jesus é justo, e aquele que crê nele, que confessa ele como seu Salvador, é justificado dos seus pecados, e também pode ter a sua oração ouvida nos altos céus. Por isso, irmão, quando você prostra os teus joelhos aqui nesta igreja, a tua oração não fica vazia, não fica vagando, pairando no ar, mas ela é apresentada diante do Senhor, porque o sangue do Cordeiro de Deus já te justificou, já perdoou os teus pecados, já te deu livre acesso para com o Senhor nos altos céus. Dê um glória para Deus neste dia. Veja que quando eles perguntam para Herodes: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Todos ficam perplexos, porque não havia nenhum menino nascido ali no palácio. E eu, quando percorro essa parte da Bíblia Sagrada, eu começo a imaginar o que se passava na mente daqueles homens. Porque eles começaram a se perguntar: a estrela que era o sinal apareceu, as profecias, os tempos estão se cumprindo, e aonde está aquele que era para ser rei? Então eles começam a procurar, e eles encontram um menino na manjedoura, deitado, junto com a sua mãe, com seu pai. E ali naquele lugar, eles então apresentam a Jesus a sua adoração. Veja, irmão, que confundidos são aqueles que tentam o mal contra o servo de Deus. Porque Herodes, quando fora apresentado a ele, ficou perturbado, dizendo: mas quem é esse? Que rei é esse, sendo que o rei deste palácio sou eu? O rei dessa terra sou eu, não pode existir um maior do que eu. Então ele ficava confundido, perplexo, porque ele não entendia o agir do Senhor Deus. Ele pensava na mente de Herodes que Deus só usava grandes coisas, que o bem de Deus só estava em lugares belos, lugares bonitos.
Mas quando eu entro na história de Jesus, eu entendo que Deus, Ele sempre usa as coisas desprezíveis, as coisas vis, as coisas pequenas. Deus sempre tem um trabalhar naquilo, irmão, que foi desprezado. Deus sempre tem um trabalhar naquilo que foi deixado de lado, naquilo que não tem aparência, formosura. Deus sempre tem um trabalhar naquilo que não reluz, porque Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus usa as coisas vis deste mundo para destruir aqueles que são. Deus usa as coisas que são desprezíveis para abater aqueles que se orgulham de alguma coisa. Por isso eu quero te dizer algo nessa noite. O meu Jesus, aquele a quem nós servimos e pregamos essa noite, Ele é um Deus que confunde todas as coisas. Se você não está entendendo o porquê da tua situação, meu irmão, é porque Deus está trabalhando em caminhos mais altos, como disse o profeta Isaías, que os caminhos deles são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos deles não é o nosso pensamento, porque são mais altos do que os nossos pensamentos. Se nós não entendemos o agir, se nós não entendemos a situação, é porque Deus está agindo da maneira mais certa e correta possível. É porque Deus está confundindo, é porque Deus está trabalhando. O meu sogro, irmão, ali na cidade de Blumenau, era um homem canceroso. Pensa um homem usado por Deus, pensa um servo de Deus, e fora acometido de um câncer. Depois de fazer todos os exames, a médica disse para ele: vamos marcar, senhor Edson, os exames, vamos começar a marcar a quimioterapia para o mês de janeiro. E uma bela tarde ele estava na casa dele orando a Deus, e Deus deu uma visão para ele de um anjo que descia do céu e tocava no seu ventre. Na outra semana, quando ele for a realizar os exames para poder iniciar a quimioterapia, a médica que cuidava do caso dele, ela olhou os exames dele e disse assim: seu Edson, eu acho que o senhor trouxe o exame de outra pessoa para mim. E ele questionou dizendo: por quê? E ela disse assim: porque aqui não aparece mais nada. O senhor não tem mais nada, não existe câncer no seu intestino, no seu estômago, não existe câncer em lugar nenhum mais do seu corpo. O seu corpo está como um menino de 18 anos por dentro. O senhor pode comer à vontade, pode beber o que o senhor quiser, porque o senhor não tem mais nada. Aí ela perguntou dizendo: o senhor é um homem de muita fé? E ele disse para ela: eu sou um homem de fé, porque eu creio no Senhor Jesus, que cura todas as coisas. Levante a sua mão para cima, meu irmão, porque eu quero dizer nessa noite, que Deus pode confundir ainda a medicina, Deus pode confundir ainda aquele médico que deu um veredito sobre a tua vida, dizendo que é para a morte, dizendo que não tem cura, que não tem solução. Deus ainda vai confundir aquele médico, aquela médica, que está dizendo para você que o teu tratamento precisa ser iniciado, que não tem mais sujeito, que não tem mais como, que não tem mais saída, que não tem mais solução para o teu problema. Deus vai confundir, Deus vai entrar naquela sala, vai trocar aquele exame. Se for preciso, Deus troca até o teu sangue, meu irmão, se for para o nome dele ser glorificado. Veja que Jesus, irmão, operava tantos milagres. E pelo fato de operar tantos milagres, Jesus ficou conhecido. E um belo dia Jesus voltava de Gadara, porque tinha expulsado um demônio de um rapaz que há muitos anos estava possesso. E quando Jesus volta, a multidão estava esperando por Jesus. A multidão estava lá dizendo: Jesus, seja bem-vindo em nosso meio. Porque Jesus tinha acabado de ser expulso de Gadara. Mas do outro lado do rio, existia uma multidão olhando e esperando o mestre vir, dizendo: Senhor, se lá não querem o Senhor, aqui tu és bem-vindo. Pode vir aqui, porque aqui o Senhor tem liberdade para multiplicar o pão. Aqui o Senhor pode curar o surdo, o cego, o mudo, o paralítico. Aqui o Senhor tem liberdade para libertar aqueles que são possessos, aqueles que estão aprisionados. Aqui o Senhor tem liberdade para multiplicar o pão, o peixe. Aqui o Senhor tem liberdade para pregar a sua palavra. E quando Jesus chega de volta, aquelas pessoas que estavam ali com ele, no meio da multidão, começa então um mover. E começa então a multidão que estava ao lado de Jesus, prendendo Jesus. Eles chegam para ele e começam então a abrir
E todo mundo começa a se questionar: quem é que está vindo? Como é que essa multidão se abre? Porque todos querem tocar em Jesus. Quando de repente aponta um homem por nome de Jairo, principal da sinagoga, um homem respeitado, seria o líder da igreja daquela época, o homem que tinha autoridade para fazer, para desfazer, para julgar. Ele era um homem que pegava o menino judeu e iniciava o menino na vida, diante dos homens e diante de Deus. A autoridade era dele. Mas então ele chega diante de Jesus, e todas as pessoas que conheciam olharam e disseram assim: Jairo é fariseu, Jairo pertence à sinagoga. Por certo, Jairo vai vir e vai conversar de perto com esse Jesus hoje, e vai colocar esse Jesus no lugar dele. Quando todo mundo pensava que Jairo ia vir para discutir com Jesus acerca da lei, todos ficam mais uma vez confundidos, porque Jairo chega e se prostra na presença do Mestre. E quando Jairo se prostra na presença de Jesus, irmão, aí eu entendo que Jairo conhecia mesmo da lei, porque em Lamentações de Jeremias 3:29 está escrito: põe a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Então Jairo faz exatamente isso. Ele chega diante de Jesus, se prostra a boca no pó e adora o nome santo do Senhor. Quantas vezes você deixou de receber uma vitória, irmão, porque você não adorou Jesus? Porque você pensou só em murmurar, reclamar, contar os problemas para quem não devia. Quantas vezes na tua vida, em vez de você dar um glória a Deus pela situação que estava passando, quantas vezes na tua vida você, em vez de prestar um culto ao Senhor, nem que seja na tua casa, o culto racional, um sacrifício de louvor a Deus, você abriu a tua boca e começou a murmurar dizendo: Senhor, isso não é possível na minha vida. E você esqueceu, irmão, que na Bíblia está escrito que nós devemos dar graça por todas as coisas, e que também está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que buscam a sua justiça. Jairo se prostra e adora Jesus. E adorando ele a Jesus, ele clama e diz: Senhor, vai comigo até a minha casa, porque eu tenho uma filha e ela está à beira da morte. Quando Jesus se vira para ir com Jairo, e estando eles no caminho, passaram por dentro de uma cidade onde estava uma mulher enferma, com fluxo de sangue. E ao passar por dentro daquela cidade, a mulher toca nas vestes de Jesus e também é curada. Quantas vezes, irmão, você leu Marcos, capítulo de número 15, 16... e você leu aquele versículo dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, e os sinais seguirão aqueles que creem. Jairo foi buscar um milagre em Jesus, porque ele cria no poder de Deus. E quando Jairo está voltando com Jesus para a sua casa, para receber o seu milagre, no caminho, as pessoas que estavam no caminho também recebiam milagres. Porque os sinais vão seguir aquele que crê no Senhor Jesus. É por isso, meu irmão, que aonde você mora tem que haver uma mudança. É por isso que aonde você trabalha precisa haver uma mudança. A presença de Jesus Cristo na tua vida precisa ser evidente, porque se ela for evidente, irmão, você será um canal de bênção na vida das pessoas, você será testemunho vivo, você será um canal de bênção para aquelas pessoas que precisam, porque os sinais vão te seguir, aonde você passar, você vai começar a ver milagres de Deus. Aonde você andar, você vai começar a ver Deus mudando cativeiros. Aonde você for, você vai ver um vizinho dizendo: ei, eu preciso de uma ajuda. Ei, eu não sei mais o que fazer com o meu casamento. Eu não sei mais o que fazer com os meus filhos. Eu não sei mais o que fazer com a minha própria vida. Aí Deus vai te lembrar dizendo: ei, rapaz, ei, irmã, ei, irmão, você é um canal de bênção. Os sinais vão seguir você, porque você crê na palavra. Você crê no poder de Jesus. Vai lá, ora com Ele, estende a mão, abençoa a vida dele, porque Deus vai te honrar. E Jairo, voltando para a casa dele, chega um mensageiro e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre,
porque a tua filha já morreu. Eu imagino, irmão, na cabeça daquele homem, eu não sou pai, mas a minha esposa teve um aborto há poucos dias, um aborto involuntário, e o sofrimento que a gente tem no coração, quanto mais de ter uma filha, alguém que você criou, alguém aonde você projetou sonhos, aonde você tinha planos. Eu imagino que Jairo, naquele momento, irmão, desfaleceu. Mas Jesus olha e diz assim: calma, tem bom ânimo, somente crê e ela será salva. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Na minha cidade eu tenho uma tia que há mais de 10 anos ela é dirigente do círculo de oração. E uma manhã de consagração na igreja, que nós temos todas as semanas, ela orava a Deus e ela começou a chorar no banco e dizer: Senhor, eu não vou mais orar pelos meus filhos, porque eles são desviados, e eu estou há anos orando, e o Senhor não salva. Quando ela fez essa oração, Deus arrebatou ela no banco, e Deus deu uma visão para ela de um abismo, os 2 filhos à beira do abismo para cair, e uma corda que segurava eles, ligadas a ela. Ela levantou naquele mesmo dia da oração, irmão, se colocou em pé, começou a chorar pedindo misericórdias a Deus, e no final da oração ela contou o testemunho para todos que estavam ali ouvir. A irmã contava o testemunho da própria filha aqui. E uma coisa, irmão, que nunca será abalada, será a oração de um justo, porque ela pode muito em seus efeitos. A tua oração, talvez você não vê o resultado dela agora, já. Talvez você não vê o resultado da tua oração no momento que você gostaria de ver. Mas uma coisa é certa, irmão, no mundo espiritual, Deus está zelando, Deus está velando, Deus está cuidando, Deus está protegendo, as mãos de Deus estão estendidas, e a tua oração tem sido ouvida no céu. Por isso Deus ainda tem guardado a vida, Deus ainda tem protegido. É por isso que ainda, irmão, Deus não tem permitido um mal maior acontecer, porque a tua oração ainda tem sido ouvida. Uma outra coisa, irmão, quando eu leio este texto, e eu sempre aprendo, é que existem muito mais pessoas para te desencorajarem do que pessoas para orarem com você. É muito mais fácil alguém chegar para você e dizer assim: desiste, para, não adianta mais. É muito mais fácil uma pessoa chegar para você, irmão, e desencorajar você de buscar a Deus. Cuidado para quem você dá ouvidos, porque a última palavra sempre vem do céu. A última palavra sempre vem de Jesus. Ainda que esteja morto, ainda que esteja dentro de um caixão, ainda que esteja frio, Deus ainda devolve a vida, ressuscita. Ainda que esteja 10 anos separado, Deus ainda pode trazer, voltar mais uma vez. Ainda que esteja 20 anos desviado, Deus ainda pode trazer para a igreja, salvar, batizar com o Espírito Santo, fazer ser um vaso do Senhor dentro da casa de Deus, fazer ser um vaso cheio de dom do Espírito, que vai profetizar ainda para a tua vida. Ainda que esteja desempregado, irmão, desqualificado, não importa quanto tempo se passe, não importa quanto tempo foi, enquanto houver um fôlego de vida na narina, ainda há esperança. Enquanto houver um joelho prostrado, uma boca no pó, clamando, glorificando, bendizendo, exaltando, ainda há uma saída, ainda há solução para Deus agir e para Deus operar. Não desista, meu querido irmão. Se você está aqui na 10ª, na 12ª, na 50ª, não importa qual é o número da quinta-feira que você está em campanha, não desiste, continua,
continua, vai buscando, porque o tempo de Deus está chegando para a tua vida, e quando Ele chegar, você tem que estar preparado, com um sorriso no rosto, para adorar, para glorificar, para dar um cântico novo, e para mostrar que você é vitorioso, e que o Deus que você serve, permanece fiel. Se coloque de pé, porque eu vou encerrar, irmão. Não quero exceder as horas. Preste atenção numa coisa. Cuidado, irmão, para quem você conta os teus problemas. Cuidado com quem você compartilha coisas da tua vida. Muito cuidado. Porque, de verdade, irmão, pessoas que vão lhe ajudar, que vão dizer, irmão, eu vou orar contigo. Pessoas que vão te abraçar, que vão dizer, eu estou junto contigo. Serão poucas. Serão muito poucas. Quando você estiver na necessidade, quando você não tiver mais forças, procure um servo de Deus, uma serva de Deus. Procure uma pessoa com quem você sabe, irmão, que ela é uma pessoa que tem oração, que tem vida no altar, uma pessoa que ainda jejua, uma pessoa que ainda busca o Senhor. E nunca, jamais, deixe de orar, porque a tua vitória, irmão, depende da tua oração, depende do teu sacrifício. Uma coisa é certa, para Deus nada é impossível. Para Deus, irmão, o impossível não é nada. Ele pode fazer todas as coisas. Mas, pregador, a minha empresa está falindo, está no vermelho já faz anos. Deus abre a porta, irmão, e pode abençoar a tua vida. Na minha casa, o meu pai, há muitos anos atrás, se tornou um dos maiores devedores da minha cidade. E Deus sempre dizia para ele, fica na minha presença, porque aonde você caiu, eu vou te honrar. Mudamos para o Mato Grosso, voltamos de volta para Cafelândia, mudamos para outras cidades, e aonde a gente ia, irmão, nada dava certo. Quando nós voltamos para a cidade de Cafelândia, onde nós moramos, aonde caímos, ali Deus nos honrou e nos abençoou. Sabe por quê? Porque assim como Jairo, o mesmo caminho que você passar chorando, vai ser o caminho que você vai voltar sorrindo por ele, de mãos dadas com o Senhor Jesus, crendo na tua vitória, sabendo que Ele é o provedor e Ele vai te abençoar. Quantas pessoas nessa noite estão na campanha e querem receber oração? Vem à frente então. É o costume da igreja. Nós vamos orar pela sua vida, irmão. Veja que no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 23, é um versículo muito bonito, que diz assim: nós, pois, oramos e jejuamos, e Deus se moveu pelas nossas orações. Quando nós oramos, Deus se move pelas nossas orações. Quem precisa de um milagre essa semana, levante a sua mão. É para essa semana, até o final de semana. E dos que precisam, quantos crê? Amém. Eu não posso fazer, irmão, mas Deus pode. E se você crê na palavra do Senhor e no poder que Ele tem, eu creio que amanhã Deus vai fazer um milagre na sua vida. E que na próxima quinta-feira você vai dizer: Deus me socorreu no último instante. Levante as suas mãos para cima. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nessa noite, Senhor, nós pregamos a tua palavra, a tua igreja. Nós ministramos, Senhor querido, dizendo que tu és Deus do impossível. Que ainda, Senhor querido, que tudo pareça perdido, que tudo pareça mal. Que ainda, Senhor querido, que as aparências não estejam ao nosso favor. Nós sabemos que Tu és um Deus que trabalha por nós e trabalha pelos seus. Meu Deus, diante deste altar,
Existe um grupo de pessoas, existe um grupo de irmãos, está a tua igreja amada, a noiva do Cordeiro, que vem, Senhor querido, neste santuário buscar uma saída. Meu Deus, eles não foram recorrer às obras do mal, eles não foram recorrer ao inimigo, mas eles chegaram ao trono da graça, porque sabem, meu Deus, que Tu és o Deus do impossível. Senhor, meu Pai, nessa noite nós queremos sobre a vida deles ministrar uma vitória, uma bênção, uma porta aberta, uma cura. Nós queremos, Senhor querido, nessa noite crer que Tu és o Deus que vai pegar os exames médicos que estão na gaveta, que estão em cima daquela mesa, e o Senhor vai fazer mudar, vai confundir o médico, vai confundir todo o grupo, a medicina. Eu quero crer, Senhor, que Tu vai começar a confundir o gerente do banco, o contador lá da empresa que está dizendo que a empresa está negativada, no vermelho, e o Senhor vai começar a mudar o cativeiro. Eu também quero crer, meu Deus, que o Senhor vai começar a salvar aquele marido distanciado, aquele filho que está nas drogas, que está perdido, aquela filha que não quer compromisso na tua casa, mas existe uma mãe, existe um pai que te clama aqui nessa noite, existe um coração humilde que se coloca, que se prostra na tua presença, crendo no teu poder. Meu Deus, nós nada podemos, porque tudo vem de Ti, tudo é por Ti, tudo é para Ti mais uma vez. Pai amado, derrama o Teu poder, abre as portas, opera maravilhas, cura os enfermos, levanta o caído, fortalece aquele que está fraco, alegra o coração entristecido, meu Pai. E seja para Ti a honra e a glória nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Divino companheiro do caminho, tua presença sinto logo a transitar, pois Tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens teu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, glória a Deus. Nós queremos já agradecer, irmão Emerson, que Deus abençoe pela sua cooperação, sua esposa, sempre são bem-vindos aqui junto conosco.